Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria no livro de Provérbios. Este livro está no Antigo Testamento e é um dos chamados livros da sabedoria, todos contidos no Antigo Testamento. Os livros da sabedoria são Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, todos três atribuídos a Salomão. E o livro de Salmos, que é o mais conhecido de todos, que é um livro que tem diversos autores, boa parte dos salmos são atribuídos a Davi. Provérbios e Eclesiastes são livros bem parecidos. Cada um deles tem uma série de pensamentos que discutem a natureza humana e o comportamento das pessoas. O livro de Provérbios é atribuído à juventude de Salomão. E o livro de Eclesiastes é atribuído à velhice desse rei. Por isso, os dois livros têm tons muito diferentes. O Provérbios tem um tom mais otimista e Eclesiastes tem um tom mais pessimista. O livro de Provérbios tem muitos pensamentos importantes, coisas que a gente repete e nem sabe direito que estão lá no livro de Provérbios. Por exemplo, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução que vem dele. Então, o temor a Deus, o respeito a Deus, a consideração a Deus é o princípio de todo conhecimento humano. Eu diria que é o princípio até da sabedoria. Outro, Provérbios 3:5, muito conhecido. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Então, a gente não tem que ficar se apoiando no nosso conhecimento, na nossa sabedoria. Nós precisamos nos apoiar na confiança, na fé em Deus. Outro, Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai repreende ao filho que quer bem. Então, isso mostra porque Deus, às vezes, nos puxa a nossa orelha, porque a gente comete erros, a gente peca, né? Então, esses são alguns dos provérbios. Tem dezenas e dezenas de provérbios que são muito importantes, são muito conhecidos. Agora, o livro de Provérbios traz uma grande controvérsia teológica, que nasce lá no capítulo 8. O capítulo 8 de Provérbios tem um texto que fala da sabedoria, discute a questão da sabedoria. E eu vou ler esse texto para vocês entenderem de onde nasce a controvérsia. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Diz a sabedoria: a vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Prefiram a minha instrução, diz a sabedoria, à prata, e prefiro o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento do bom senso. Odeio o orgulho e a arrogância. Odeio o mau comportamento e o falar perverso. No caso aí, a fofoca, né? Por meu intermédio, reis governam e autoridades exercem a justiça. O Senhor Deus me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Há duas interpretações para esse texto de Provérbios 8, que fala sobre sabedoria.
Por isso, o tema do que nós estamos tratando hoje, o entendimento da sabedoria dentro do livro de Provérbios. A primeira interpretação é entender que a sabedoria aqui referida é uma referência a Jesus. Jesus seria a sabedoria. E a outra interpretação entende que a sabedoria aqui é apenas uma alegoria. Da mesma forma, quando a gente diz assim, a oportunidade está batendo a porta. Ó, a oportunidade não é um ser, ela não tem vontade, ela não tem atitude, mas a gente diz que a oportunidade está batendo a porta, ou que a riqueza está batendo a porta, quando é uma oportunidade muito, muito boa. Então, há uma grande controvérsia. Seria essa sabedoria uma referência velada a Jesus? Ou seria o uso da sabedoria como um ser, a referência da sabedoria como um ser, eu fui criada, eu sou isso, etc. Uma figura de linguagem, exatamente como a gente faz quando diz que a oportunidade ou a riqueza está batendo a porta. É fácil perceber que a interpretação que Jesus é sabedoria está errada. Repare que ali diz que a sabedoria mora com a prudência. Se a sabedoria é Jesus, quem seria a prudência? O Espírito Santo. Não faz muito sentido com o texto essa interpretação. Essa ideia de que os cristãos têm sabedoria e prudência, ela está espalhada em outros versículos da Bíblia. Não precisa ser uma referência a Jesus e forçando mais a barra ainda, a prudência seria o Espírito Santo. Além de tudo, repare que o texto diz que a sabedoria foi criada por Deus, assim como a prudência. E elas não podem ser referências a Jesus e ao Espírito Santo, porque Jesus e o Espírito Santo são parte da Trindade. Jesus e o Espírito Santo são Deus. Deus é formado por três pessoas. É um mistério da fé, como isso acontece, como isso funciona. Mas são três pessoas, por isso a gente batiza em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque são três pessoas da Trindade. Portanto, não faz sentido entender Deus e o Espírito Santo como criações de Deus Pai. Não bate com a nossa teologia. Ora, se não é isso, então quem é a sabedoria que Provérbios 8 cita? A intenção de Salomão, em Provérbios 8, é revelar que Deus usou de sabedoria quando criou o mundo. Deus foi sábio desde o início. E Deus não pode ter criado a sabedoria, que isso é uma alegoria do texto, porque a sabedoria é um atributo essencial de Deus. A sabedoria está intrínseca em Deus. Deus é onisciente e, como tal, por saber tudo, Deus é sábio. Deus tem um conhecimento absoluto de tudo. Então, Deus não pode ter criado a sabedoria, porque se ele criou a sabedoria, significa que antes dele ter criado a sabedoria, ele não era sábio. E isso é um atributo de Deus. Assim como a essência de Deus é amor, Deus não criou amor, é a essência dele. Ele é isso. Deus não criou a sabedoria. Ele é sábio por natureza. Ele não poderia ter criado alguma coisa que é da natureza dele. Então, Deus não criou a sabedoria. Ela não é uma coisa criada. O que Salomão está fazendo aqui é exaltar a virtude da sabedoria de Deus. Ele faz isso usando uma alegoria de linguagem, não é um ensinamento teológico. Essa estratégia de dar personalidade, tratar como um ser, coisas que não têm existência autônoma de ser, é comum na Bíblia. Eu vou dar um outro exemplo. Lá em Isaías 55:12, diz assim: os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ora, ninguém vai imaginar que os montes vão cantar ou que as árvores vão bater palma. Isso é uma figura de linguagem. Isaías está tratando de coisas que são não têm existência autônoma, não são seres, como se fossem. Da mesma forma como a gente faz um desenho animado e bota o Mickey, que é um rato, falando, cantando, sapateando, e outros tantos desenhos animados que mostram animais tendo personalidade, vontade, etc. Agora,
Não há dúvida que Jesus mostrou grande sabedoria no seu ministério, mas ele não era a encarnação da sabedoria. A sabedoria era algo que ele tinha. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 23 a 25, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Cristo é o poder de Deus, ou seja, Cristo encarna, representa, é o poder que Deus demonstrado aqui na Terra. E também é a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. São linguagens simbólicas, onde Paulo está querendo falar de Cristo, está querendo explicar quem Cristo foi. Então, Paulo identifica Cristo como a sabedoria de Deus e reconhecimento do fato de Jesus ter sido uma pessoa sábia como nenhuma outra. Mas ele não é a sabedoria que Salomão citou lá em Provérbios 8. Tanto é verdade que lá em Lucas 2,52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas está falando do desenvolvimento de Jesus. E ele fala que Jesus cresceu em estatura, ele nasceu um bebê pequenininho, e ele cresceu até virar um homem adulto. E ele cresceu em sabedoria e ele cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Houve um processo de desenvolvimento de Jesus encarnado como homem. Ele nasceu um bebê. Ele não sabia falar, não sabia ler. Ele aprendeu, ele cresceu em conhecimento, em sabedoria e em graça. Então, Jesus não é a sabedoria. Jesus, como homem, precisou adquirir sabedoria, precisou crescer em sabedoria. Jesus teve sabedoria como uma virtude dele, quando ele era um ser humano. Jesus, como filho de Deus, é inerentemente sábio, porque ele é onisciente. Então, a sabedoria é parte dele, é inerente a ele. Mas Jesus, como ser humano, na sua natureza humana, ele precisou adquirir sabedoria. Ele adquiriu sabedoria como o próprio Salomão adquiriu. Deus deu sabedoria a Salomão. A Bíblia conta que Deus disse a Salomão: Peça o que quiseres que eu vos darei. Salomão pediu a Deus sabedoria. E Deus disse: Então você vai ser um homem extremamente sábio. Aliás, foi por causa disso que ele pôde escrever o livro de Provérbios, porque ele tinha sabedoria para dar e vender. Jesus, como ser humano, adquiriu sabedoria da mesma forma que Salomão adquiriu, e ele passou a ser a representação, a imagem de um homem sábio. A sabedoria de Jesus era reconhecida por todos. Mas não há sabedoria como um ser. Provérbios 8 é simplesmente uma alegoria, da mesma forma como se fala a riqueza bateu a porta, e a riqueza não é um ser. Então, essa discussão teológica é uma discussão meio forçada, porque aqueles que querem fazer de Jesus a sabedoria em Provérbios 8 estão forçando a barra, porque, evidentemente, não foi isso que Salomão quis dizer. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, porque queremos divulgar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e precisamos atingir mais pessoas. Agradeço a sua presença aqui e que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.